E aí, galera do oitavo ano, estamos aqui mais uma vez, agora para a nossa última aula desse bimestre. Nessa última aula vamos falar um pouco sobre polígonos. Um assunto simples, com algumas teorias e algumas regras fáceis para a gente poder utilizar em relação a este conteúdo. Quando se fala em polígono, a gente já imagina algumas figuras geométricas bem distintas e acha que tudo é polígono, mas não. Polígono é o quê? Se for de acordo com a palavra, antes de falar o que é, polígono é a junção de duas palavras que tem mais ou menos de origem grega. Poli, vários, gonos, ângulos. Então, polígonos seriam figuras geométricas formadas por vários ângulos. E sabemos também que um ângulo é formado por quê? Por duas semirretas que possuem uma mesma origem. Então, polígonos são figuras geométricas formadas por retas e ângulos. Somente isso. Se tiver alguma figura que tem uma região curva, essa figura geométrica não é chamada de polígono. Nós vamos ver mais para frente que ela é chamada de corpo redondo. Aí existem infinitos corpos redondos que a gente vai estudar. Mas hoje vamos falar sobre polígonos. Então, polígonos, em geometria, um polígono é uma figura fechada, construída por várias retas e ângulos. Aqui eu coloquei um exemplo de um polígono bastante conhecido. Ele é o mais simples e o mais básico e um dos mais importantes no nosso estudo dos polígonos, que é o triângulo. Se eu observar, ó, ele tem 3 ângulos e os seus lados são retas, né? Retas não, segmentos de retas, mas vamos supor que sejam retas, mas são segmentos. Eu tenho 1, 2, 3. Uma coisa importante em relação aos polígonos para a gente observar é que o número de vértices, que são esses pontinhos aqui, é igual ao número de ângulos e é igual ao número de lados. Todo polígono, a quantidade de vértices é igual à quantidade de ângulos e é igual à quantidade de lados dessa figura. Já essa outra aqui não é um polígono. Agora, por que não é um polígono? Não é uma figura tão bonitinha que a gente conhece, parece um chapeuzinho de festa, ou então uma casca de sorvete lá invertida, mas isso não é um polígono, por quê? Porque tem essa região curvilínea. Então aqui não é um polígono. No nosso assunto nós vamos estudar os polígonos. E lembrando que todo polígono possui o quê? Esses pontinhos aqui são chamados de vértice. Isso daqui é chamado de quê? Que é a união de dois vértices por um segmento. É chamado de lado. E essa parte aqui interior, ela é chamada de ângulo. Mas vamos acrescentar, não somente ângulo, mas ângulo interno. Depois nós vamos ver algumas propriedades que existem entre os ângulos de um polígono, entre os ângulos internos e o ângulo externo e o ângulo interno. E a gente perceber que o ângulo externo não é o ângulo que está fora. Bom, é muito importante prestar atenção nessas coisas, nesses detalhes, porque senão quando vir a parte das atividades não sei fazer nada. São as atividades simples que requer a parte do conhecimento básico em relação a polígonos. Em relação aos polígonos que vamos estudar, eles são classificados de duas formas. Eles podem ser classificados em um polígono convexo e um polígono não convexo. Vamos estudar os convexos. Os não convexos a gente não vai estudar por enquanto. Vamos se basear apenas nos convexos. Agora, como é que eu vou saber classificar um polígono em convexo ou não convexo? É simples. Eu posso fazer de duas formas. Antigamente, eu fazia assim. Eu traçava várias retas no polígono,
cortava ele tudinho e verificava se cada reta que eu traçasse passava por 2 pontos no polígono. Se qualquer reta passasse sempre por 2 pontos, esse polígono é convexo. Se passasse por mais de uma reta, ele seria não convexo. Mas, na realidade, essa noção de convexo ou não convexo é o seguinte: polígono convexo, quando você coloca 2 pontos quaisquer dentro da figura, você sempre vai poder unir com uma reta. Como assim? Se eu colocar um ponto aqui e um ponto aqui, eu consigo unir eles com uma reta. Se eu colocar um ponto aqui e um ponto aqui, eu consigo unir eles com uma reta. E se eu fizer isso com quaisquer pontos aí dentro, eu vou sempre formar uma reta. Tem que acontecer isso com todos os pontos que vocês vão utilizar. Então, é difícil a pessoa dizer que um polígono é convexo. É mais fácil ele dizer que não é convexo. Porque quando ele não é convexo, basta você encontrar um par de pontos que não tem como juntar eles com uma regra, com uma reta dentro do polígono. Como esse daqui, olha. Se eu colocar um ponto aqui e um ponto aqui, eu vou verificar que não dá para formar uma reta dentro do polígono unindo esses 2 pontos. Então aqui eu sei que não é convexo. Então, se um polígono não é convexo, logo ele vai ser convexo. Preste atenção, é como eu falei, olha, é muito mais difícil você provar que um polígono é convexo do que um não convexo. O não convexo é só você encontrar um par de pontos que não tem uma reta que una eles dentro da figura. Já o convexo, todos os pares de pontos devem ser ligados. Mas, assim, é complicado você fazer todos, é praticamente impossível. Mas quando a gente olha para uma figura, a gente já sabe mais ou menos se ela é convexa ou não. Se tem alguma quina para dentro da figura, alguma deformação nela, aí eu sei que é convexo. É simples isso. E nem se preocupe que essa parte é mais uma parte teórica, porque na prova eu não vou colocar 2 figuras e perguntar se ele é convexo ou não. Mas é bom saber que vamos estudar apenas os convexos. Em relação à nomenclatura dos polígonos, essa parte também é simples. Isso a gente estuda desde lá do Fundamental 1. Que é o quê? Como nomear os polígonos. Os polígonos não são nomeados de acordo com sua forma. Ele é nomeado de acordo com os seus lados. Então, eu vou ter que pegar, contar quantos lados tem, para eu dizer que figura é essa. Por quê? Se eu colocar uma figura como essa daqui, ó, espero que estejam vendo, ela parece um triângulo, mas ela não é um triângulo, porque ela não é e nem um bumerangue. Bumerangue não é nomenclatura para polígonos. Ela é um quadrilátero. Por que um quadrilátero? Porque possui 4 lados. Uma bandeirinha de São João, não tem aquela bandeirinha de São João? A gente está no tempo junino, que ela é feita dessa forma. Os 2 polígonos a gente vê fácil que eles são não convexos. Mas uma bandeirinha de São João é o quê? Eita, tá parecendo um quadrado, né? Um quadradinho meio torto. Mas eu tenho que contar quantos lados tem aquele polígono para eu saber qual é o nome dele. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se ele tem 5 lados, o nome dele é o quê? Um pentágono. Então, o nome dos polígonos não é de acordo com sua forma, é de acordo com a quantidade de lados que o polígono tem. Aí no livro de vocês tem uma lista com vários nomes, com a quantidade de lados lá tudinho, que eu não vou colocar aqui para não perder tempo, mas eu digo uma coisa a vocês. Quando é um polígono com muitos lados, vamos supor 23 lados,
Se me perguntar qual é o nome desse polígono, eu não sei. Então, nas questões, provavelmente não vai vir o nome desse polígono. Vai vir o quê? Polígono de 23 lados. Se for um polígono de 37, professor, qual é o nome de um polígono que tem 37 lados? Eu não sei. Quando cai na prova, que a gente vai precisar fazer alguns cálculos também nas atividades, vai ter o quê? Polígono de 37 lados. Mas, pelo menos até 10, é bom a gente saber, né? Que é o triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eneágono, decágono. Pelo menos esses saibam. Os outros, eu até relevo a pessoa não saber o nome, colocar só a quantidade de lados quando eu pedir. Então, a gente vai dar nome aos polígonos de acordo com a quantidade de lados que esse polígono tem. Continuando aqui o nosso assunto e já partindo para algumas regrinhas básicas em relação aos polígonos, que nós não vamos ficar só nessa de nomezinho, papapá, e desenhar e pintar. Número de diagonais de um polígono. Agora, o que é uma diagonal? Uma diagonal é um segmento de reta que une dois vértices dentro do polígono. Então, isso é uma diagonal. Segmento de reta que une dois vértices dentro de um polígono. Em relação aos problemas de diagonais, inicialmente eu posso pedir duas coisas. A quantidade de diagonais que partem de um único vértice de um polígono, ou a quantidade total de vértices, de diagonais que tem neste polígono. Então veja só, para eu calcular a quantidade de diagonais que partem de um único vértice, usamos a seguinte regra. Eu coloquei D1 aqui, só para identificar que é as diagonais de um único vértice. N menos 3, mas eu esqueci de colocar aqui, onde N é a quantidade de lados. Acho que dá para ver lá, né? Dá. Então, veja só. Então, se eu pegasse esse exemplo aqui e eu perguntasse quantas diagonais partem de um único vértice desse polígono? Se eu quisesse o polígono não tiver feito e eu estiver falando lá hexágono, aí eu sei, o hexágono tem 6 lados. 6 menos 3, 3. Então, de um único vértice, eu consigo traçar 3 diagonais nesse polígono aqui. Vamos fazer essas diagonais para vocês verem. Ó. Eu vou fazer com esse vértice. Eu não posso ligar com esse, mas posso ligar com esse e com esse daqui. Pronto. Uma coisa também interessante é ver o seguinte. Quando eu traço as diagonais de único vértice, eu transformo o meu polígono em triângulos. Eu tenho aqui, olha, 1, 2, 3, 4. Daqui a pouco você vai ver quanto é importante isso quando a gente vai calcular a soma dos ângulos internos. Mas, se eu quiser saber agora quantas diagonais eu vou traçar ali, aí algum espertinho aí pode pensar o seguinte: professor, se um vértice eu tenho 3 diagonais, como eu tenho 6 vértices, é só eu pegar 6 vezes 3. 6 vezes 3 dá 18. Então aí eu tenho 18 diagonais. Na realidade não. Agora, por que não tem 18 diagonais? A gente vai ver que algumas diagonais se repetem. E a diagonal, se aqui fosse A, aqui fosse B, a diagonal AB e a diagonal BA são as mesmas. Então, quando eu fosse traçar todas as diagonais aqui e chegasse, fosse traçar aqui, olha, já tem uma que está traçada. Mas eu posso fazer isso contando de um por um? Pode. Quando o polígono tem poucos vértices, você pode fazer. É fácil, olha. Aí eu já tracei 3, não foi? Se eu pegar esse daqui, ó, aí eu vejo que tem 4, 5, 6. Se eu pegar esse daqui, já está ligado para aqui, não conto.
7, 8. Se eu pegar esse daqui, já está ligado para 2, eu não conto. 9. Aqui já está ligado e aqui também já está ligado. Então, eu encontrei 9 de diagonais. Mas, se a figura não estiver desenhada, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que saber desenhar os polígonos para calcular diagonais? Não, não é necessário. Nós temos uma regrinha aqui, ó. Número de diagonais é n vezes n menos 3 dividido por 2, onde n é a quantidade de lados. Ali eu tenho quantos lados? 6. Aí eu poderia fazer como aqui, d era igual a 6 vezes 6 menos 3 dividido por 2. 6 menos 3, 3. 3 vezes 6, 18. 18 dividido por 2, 9. Como já tínhamos encontrado antes. Então, pessoal, essa é a parte inicial, a parte de polígonos. É muita coisa que a gente vai ver hoje. Então, vamos falar pouco e fazer muito. Deixa eu dar um tempinho para sair da frente. Dê pausa aí para copiar. Deu pausa. Então, a gente vai voltar com a parte da soma dos ângulos internos, a relação entre ângulo interno e ângulo externo e alguns exercícios que também falam sobre diagonais. Porque é o seguinte, quando eu tenho uma regra e eu tenho duas variáveis, essa regra não serve só para calcular o número de diagonais. Ela serve também para calcular o número de lados, quando eu sei o número de diagonais. Então a gente ainda vai ver um exemplo dessa forma e temos muita coisa ainda hoje. E aí, pessoal, agora voltamos. Agora nós vamos falar um pouco sobre quatro regras, né? Quatro regras simples que vai trabalhar em relação à parte dos ângulos, tanto interno como os ângulos externos de um polígono. Agora, nós vimos que eu passei uma atividade para vocês valendo alguma coisa aí, que era para quê? Que era para provar que a soma dos ângulos internos de um triângulo era 180 graus. Aí eu pedi o quê? Faça um triângulo, recortem, junte os ângulos e veja qual ângulo faz, qual ângulo forma. Tudo parte disso. Tudo parte de quê? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Se a gente não soubesse isso, se não tivesse isso como uma coisa concreta, uma coisa verdadeira, nenhuma dessas regras fazia sentido. Para eu calcular a soma dos ângulos de um polígono qualquer, eu posso utilizar a técnica de quê? De pegar a figura, dividir ela em triângulos, na menor quantidade possível, e multiplicar a quantidade de triângulos. Vamos supor, se eu dividir a figura em 3 ângulos, eu multiplico por 180 e eu descubro o valor da soma dos seus ângulos internos. Mas isso é um pouco muito ultrapassado. É melhor a gente utilizar uma regra que é bem mais simples, bem mais direta, e basta eu saber a quantidade de lados que eu vou saber utilizar ela. Porque imagine, se eu pedisse para vocês, calcule a soma dos ângulos internos de um polígono de 50 lados. Agora faça aí o polígono de 50 lados para ver como é fácil. Se a pessoa utilizar um programinha do computador, a pessoa calcula. Mas é complicado. Aí depois pegue e transforme ela em triângulos. E depois pegue a quantidade desses triângulos e multiplique por 180. Pronto, acabei de falar isso, vocês não entenderam nada. Então basta saber o quê? Para calcular a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, eu posso utilizar essa regrinha aqui. N menos 2 vezes 180. Onde o N é o quê? A quantidade de lados. Não importa a figura. Se eu souber a quantidade de lados, eu encontro o valor da minha soma. Ou então, poderia vir o contrário. Vir a soma dos ângulos e eu perguntar que figura é essa. Eu utilizo a mesma regra. Essa regra serve tanto para calcular a soma como para calcular qual é o polígono. Nesse exemplo aqui, eu pedi o quê? Calcule a soma dos ângulos internos de um heptágono. Um heptágono tem quantos lados?
Oh, meu Deus do céu. 7. Então eu vou fazer o quê? Vou só substituir a minha regra. S. Eu coloco S aí para significar a soma dos ângulos internos. É igual a 7 menos 2 vezes 180. 7 menos 2, 5. 5 vezes 180, 900. Então, a soma dos ângulos internos de um heptágono é 900 graus. Pronto. Acabou. Difícil isso? Agora, imagine se eu pedisse o seguinte. Se eu pedisse, calcule qual polígono possui a soma dos ângulos internos de 900 graus. Se eu fizesse o contrário, eu vou fazer aqui do lado, depois vocês copiem aí essa perguntinha. Volte e copiem embaixo essa perguntinha. Então ficaria como? 900 graus seria igual a n menos 2 vezes 180. Aí eu teria que resolver essa pequena equação do primeiro grau. Esse 180 está multiplicando, posso passar para aqui logo dividindo. Então ficaria 900 é igual a n menos 2 sobre 180. 900 dividido por 180 dá 5. 5 é igual a n menos 2. Aí eu resolvendo isso, passando o 5 para esse lado, n para o outro lado, eu vou descobrir que n é igual a 7. Ou seja, que o meu polígono tem 7 lados. Então preste atenção que essa regra serve para as duas coisas. Não entendeu? Volte aí um pouquinho e preste atenção de novo. Agora, a gente tem que ter noção da seguinte definição para a gente partir para as outras regras. A definição de quê? De um polígono regular. Um polígono regular são polígonos que possuem lados iguais, todos os lados são iguais e todos os ângulos também são iguais. Então, isso é um polígono regular. Tem o exemplo mais clássico de um polígono regular é o quadrado. O quadrado tem 4 lados iguais e os 4 ângulos medem 90 graus. E também o triângulo equilátero, que tem todos os lados iguais e todos os seus ângulos vão ser iguais por consequência disso. Então, veja só, polígono regular tem todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. Se todos os ângulos são iguais, eu posso encontrar o valor do ângulo interno de um polígono caso ele seja regular. Eu acho que não dá para ver direitinho lá o finalzinho lá em cima. Agora dá para ver. Dá? Dá. Assim que eu estou vendo. Então, veja só, pessoal. Ângulo interno do polígono regular. Aí alguém pode perguntar, professor, eu posso calcular o ângulo interno de qualquer polígono usando essa regra? Não, não pode. Essa regrinha é só para calcular o ângulo interno de um polígono caso ele seja regular. Então, veja só. Tem a regrinha aqui. Basta eu saber o n, que é a quantidade de lados, para eu poder pegar e calcular esse valor. Essa regra diz o quê? N menos 2 vezes 180 dividido por N. Parece com essa regra. A única diferença é o quê? Que eu vou ter que dividir essa minha soma pela quantidade de lados que eu tenho para saber quantos ângulos, qual é o valor de cada ângulo. Então aqui vem a mesma pergunta. Olha. Calcule a medida dos ângulos internos de um heptágono. Aí eu faço o quê? Bora substituir na regrinha. O ângulo interno é igual a 7 menos 2 vezes 180 dividido por 7. Eita, será se isso daqui... Eu acho que eu não peguei um exemplo muito bom. Então vamos, porque não vai dar um valor exato esse ângulo. Então vamos fazer o seguinte, bora mudar esse nome heptágono para hexágono. Aí alguém pode perguntar, professor, mas tem resposta para isso? Tem, mas como vai trabalhar com ângulos, com segundos, minutos, não vai cair isso na prova. Vai cair questões mais simples. Então aqui seria 6
E aqui seria 6. Então, o ângulo interno seria igual a 6 menos 2, 4. 4 vezes 180, 720. Então, 720 dividido por 6. 720 dividido por 6, eu vou encontrar 120 graus. Então, esse é o valor do meu ângulo interno. Agora, e se perguntasse a vocês, qual a soma dos ângulos externos de um polígono qualquer? Não precisa fazer conta nenhuma. Porque, independente do polígono, a soma dos seus ângulos externos sempre é 360 graus. Sempre. Então, se eu perguntar de um heptágono, de um hexágono, de um octógono, de um decágono, a soma dos ângulos externos é sempre 360. E, para finalizar essa parte da soma dos ângulos, tem a soma dos ângulos externos de um polígono, a medida do ângulo externo de um polígono regular. Basta eu fazer o quê? Pegar a minha soma e dividir pela quantidade de lados. Então, se eu fizesse essa mesma pergunta aqui, qual a medida do ângulo externo de um hexágono? Era só fazer o quê? O ângulo externo seria igual a 360 sobre 6. O ângulo externo é 60 graus. Aí veja só. Aqui eu já vou adiantar uma coisa, que é uma propriedade que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, que é a seguinte: sempre a soma do ângulo interno, vou colocar como uma observação. O AI, que é o ângulo interno, mais o ângulo externo, é sempre 180 graus. O ângulo interno mais o ângulo externo de um polígono é sempre 180 graus. Aqui a gente viu, né? Que aqui deu 120, aqui deu 60, se eu somar os dois dá 180. E se eu fizer isso em qualquer ocasião, em qualquer polígono, em qualquer ângulo, porque ângulo externo não é o ângulo que está fora, e sim um ângulo que somado com o ângulo interno dá um ângulo de 180 graus. Então, o ângulo externo é o ângulo suplementar ao ângulo interno. Então, pessoal, em relação à parte de polígonos, essa parte simples, nós vamos voltar daqui a pouco, que vamos falar sobre triângulos e quadriláteros, as suas propriedades, as suas classificações. É coisa fácil, é coisa simples, coisa que todo mundo já sabe, mas deixa eu dar um tempinho aí para vocês copiarem. Aí. Então, pessoal, a gente vai voltar agora falando sobre triângulos. Pronto, pessoal, agora vamos falar sobre triângulos. Aqui no quadro está o resumo todinho da parte de triângulos que vocês precisam saber para poder responder todas as questões da nossa unidade. Resumi muito, mas a gente vai ver que vai ter muita coisa aqui. E não é pouca coisa não, porque os triângulos é um polígono muito importante na matemática. Então veja só, primeiramente, triângulo é o quê? É um polígono que possui 3 lados e 3 ângulos. Isso é uma coisa simples. Agora preste atenção, né? É um polígono que possui 3 lados e 3 ângulos, sabendo que o polígono é uma figura geométrica fechada. Então isso daqui seria um triângulo, e nesse triângulo devemos compreender, identificar o quê? Seus vértices, seus lados e seus ângulos. Aqui, cada pontinho desse é chamado de vértice, então aí eu tenho 3 vértices. Sabemos que a quantidade de vértices é igual à quantidade de lados, que é igual à quantidade de ângulos. Então, se eu tenho 3 vértices, eu vou ter 3 lados e eu vou ter 3 ângulos. Os lados são segmentos de retas que unem 2 vértices. Então, aqui eu tenho o lado AC, o lado AB e o lado BC. E esse triângulo aí,
eu chamo ele da seguinte forma, ó. Eu coloco o triângulozinho na frente e coloco seus vértices ABC. Então eu sei que é um triângulo formado pelos vértices ABC. Sabemos que aqui dentro existem os ângulos internos. Sabemos também que a soma desses ângulos internos é 180. E a outra coisa importante aqui que devemos saber é o seguinte: o ângulo externo não é o ângulo que está fora do polígono, é o ângulo que é suplementar ao ângulo interno. Como assim suplementar? É o ângulo que, somado com o ângulo interno, dá 180 graus. Então, se eu somar os dois ângulos, o ângulo externo mais o ângulo interno, dá um ângulo de 180 graus. Um exemplo. Vamos supor que eu tenha esse triângulo aqui, muito mal feito, mas aqui eu informo que mede 130 graus e eu quero saber quanto mede esse ângulo X aqui. Basta lembrar o quê? Que a soma do ângulo interno mais o ângulo externo é 180. Então, nesse caso, é fácil descobrir quem é X. Qual é o valor de X? Qual é o ângulo que somado com 130 dá 180? 50. Então, X é igual a 50 graus. Pronto, pessoal. Tinha acabado aqui a memória do celular. Estava falando, não estava nem gravando. Mas então, ó, pessoal, voltando aqui, o ângulo interno aqui, então, vai medir 50 graus. Mas agora, outra propriedade muito importante que tem na base dos triângulos é o quê? Que o seu ângulo externo, um dos ângulos externos, ele é igual à soma dos outros dois ângulos internos que tem na figura. Como assim, olha? Se eu tenho esse ângulo aqui externo, ele é igual à soma desses dois outros ângulos internos que eu tenho aqui. Então, qual é o valor de X? X seria igual a 70 mais 30. Então, X é igual a 100 graus. Professor, posso responder isso de outra forma? Pode. Você pode responder isso de outra forma. Mas de qual forma? Você sabe que a soma dos ângulos internos é 180. Então, você descobre quem é o ângulo interno, depois descobre que é o ângulo externo. Mas isso vai demorar um pouquinho. Então, pessoal, em relação à parte de triângulos, o que a gente tem que saber em relação à parte dos cálculos se resume nisso daqui. É uma coisa bem simples. Além disso, relembrar aquelas coisas lá do início da parte dos triângulos, mas que é importante sempre a gente lembrar, que são as classificações dos triângulos. Os triângulos podem ser classificados de duas formas. Podem ser classificados de acordo com os seus lados ou de acordo com os seus ângulos. De acordo com os lados, eles podem ser equilátero, um triângulo equilátero, quando todos os seus lados são iguais, ou seja, se eu tenho um triângulozinho que aqui mede 6 centímetros, aqui 6 centímetros e aqui 6 centímetros, ele é chamado de triângulo equilátero. Eu gosto de colocar uns tracinhos, e também aparece no livro. Quando tem um tracinho em cada lado, isso indica que todos os lados têm a mesma medida. Se o triângulo tem dois lados iguais, ele é chamado de isósceles. Então, ó, vamos supor 7 centímetros, 7 centímetros e 4 centímetros. Então, ele é chamado de isósceles. Então, esse lado é igual a esse, mas esse daqui é diferente. Depois eu vou pegar e fazer uma perguntazinha a vocês daqui a pouco em relação a isso, só para confundir mais a mente de vocês. E quando todos os lados são diferentes, ele é chamado de escaleno. Ou seja, vamos supor que seja um triângulo dessa forma. 3 centímetros, 4 centímetros e 5 centímetros. Então, ali é um triângulo escaleno, que todos os seus lados têm tamanhos diferentes. E
eles podem ser também classificados em relação aos seus ângulos. Ele pode ser um triângulo acutângulo, quando todos os seus ângulos são menores que 90, ou seja, é um triângulo mais ou menos dessa forma. Ó. Eu, observando, eu sei que todos os ângulos são menores do que 90, porque o ângulo 90 graus é aquele retinho, então ele é chamado de acutângulo. Existe o triângulo retângulo, que é o triângulo que possui um ângulo reto, e possui o triângulo obtusângulo, que possui um ângulo maior do que 90 graus. Então existem essas 6 formas de classificar, aqui em relação aos lados e aqui em relação aos ângulos. Agora, a dúvida que eu vou fazer para vocês é o seguinte: pela definição que eu coloquei ali, isósceles são os triângulos que possuem 2 lados iguais. A minha pergunta é: eu posso chamar esse triângulo de triângulo isósceles? Ele tem 2 lados iguais, não é? Pesquisem isso, por favor. E vai ser uma das minhas perguntas na próxima aula. Outra coisa que eu tenho que saber aqui é a condição de existência de um triângulo. Para eu desenhar, é muito difícil desenhar triângulo. Para desenhar triângulo, você tem que ter, no mínimo, uma régua e um compasso. Se eu não tiver isso, eu não consigo desenhar triângulo. Aí você pode pegar e falar: ah, não, professor, é fácil desenhar um triângulo. É muito difícil, viu? Um triângulo perfeito, exato, você só faz com o uso da régua e o do compasso. Sem isso não dá para fazer. A minha observação é a seguinte, ó. Observação. O maior lado é menor do que a soma dos outros 2 lados. Eu só consigo construir um triângulo se for dessa forma: se o maior lado for menor do que a soma dos outros 2 lados. Então, pessoal, se não entender alguma coisa da parte de triângulos, volte aí, que a gente vai agora para a parte dos quadriláteros. Tempinho aí para copiar. Eu sei que é muita coisa, a mão já está doendo, mas já está acabando. E aí, pessoal, agora para finalizar a nossa aula, eu estou pegando poucos exemplos aqui, mas nós sabemos que os exemplos, as dúvidas que ficam aqui na nossa aula, nós tiramos tudinho na nossa aula durante a semana, né? Então veja só, quadrilátero. O que são os quadriláteros? São os polígonos que têm 4 lados, que tem somente 4 lados. Então, todo polígono que tem 4 lados é chamado de quadriláteros. Quando fala em quadriláteros, a gente lembra logo de quadrado. Acha que só tem um quadrado, que é o quadrilátero. Mas não. Existem várias figuras que são quadriláteros, e os quadriláteros são divididos em 2 grupos. Um grupo é chamado de paralelogramo, e o que são os paralelogramos? São os quadriláteros que possuem 2 pares de lados paralelos. Agora, o que são lados paralelos? Era como se fosse assim, ó, um reto, o outro reto também. Ou então de lado, tá parecendo a musiquinha. Então, quando eu tenho os pares de lados paralelos, eu chamo eles de paralelogramos, os 2. E quais são esses? Existe o quadrado, que qual é a definição de quadrado? 4 lados iguais e 4 ângulos iguais. Existe o retângulo, que qual a definição de retângulo? 4 ângulos retos. Então, a definição de retângulo é todo polígono que tem 4 ângulos retos. Então, isso é um retângulo. Qual a definição de losango? Que eu também tenho 2 pares de lados paralelos, é que todos os lados são iguais. Eita, um besouro veio aqui.
Isso é um losango. E o último é o paralelogramo, normal. Ele não tem nenhum nome específico. Ele é tão não muito usual que, assim, ele é o nome mesmo do que são classificados. Paralelogramo. Agora, o que é que eu preciso saber em relação a esses... como é que eu falo? Pronto, em relação aos paralelogramos. Existem propriedades entre eles? Existem muitas. Primeiro, o ângulo interno mais o ângulo externo é sempre 180 graus. Isso em relação a qualquer figura. Não somente em relação aos quadrados e triângulos. Em relação a qualquer figura, a soma do ângulo interno mais o ângulo externo é 180 graus. Mas a principal propriedade que neles existe é que os ângulos opostos são congruentes. Agora, como assim os ângulos opostos são congruentes? Esse ângulo daqui é igual a esse de baixo. Esse ângulo aqui do lado é igual a esse outro. Em relação ao quadrado e retângulo, eu não preciso fazer nada, porque todos os ângulos são iguais, todos medem 90, mas nesse paralelogramo, que não ficou muito bem feito, ficou feio, esse ângulo daqui, ó, ele é igual a esse. E esse ângulo é igual a esse daqui. Vamos fazer muitas questões que a gente vai precisar saber disso. E outra, eu não vou falar sobre perímetro, porque perímetro é fácil. O que é perímetro? É a soma de todos os lados. Agora, se existem os paralelogramos, vai existir os trapézios, que é outra classificação dos quadriláteros. A diferença dos dois é a seguinte: os trapézios, eu só tenho um par de lados paralelos. E os trapézios, eles são classificados de 3 formas. Existe o trapézio retângulo. Agora, o que é um trapézio retângulo? É um trapézio que possui 2 ângulos retos. Existe o trapézio isósceles e existe o trapézio escaleno. Agora, existem algumas propriedades entre eles? Existem. Veja só, no trapézio retângulo, esse ângulo mais esse, que eu vou chamar de x e y, x mais y é igual a 180 graus. No trapézio isósceles, esse ângulo e esse, que eu vou chamar também aqui de x e de y, x é igual a y. E se eu chamar aqui de A e aqui de B, A é igual a B. Já o trapézio escaleno, a gente não tem uma propriedade muito importante em relação a ele. Mas, veja só, lembrando aquelas regras para calcular a área, tudinho. Aqui, se eu pedir para calcular a área de um quadrado, como é que a gente faz? Em todas, menos essa daqui. Nessa, nessa e nessa, a área é igual a base vezes a altura. A área é igual a base vezes a altura. Nessa, a área é igual a diagonal maior vezes diagonal menor. E no paralelogramo, a área é igual a base vezes a altura. Lembrando que a altura é essa partezinha daqui, ó. Não é? Já no trapézio, para calcular a área, lembrando é o que? A área é igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Em todas as figuras. Para calcular a área da mesma forma. E para finalizar, apenas uma observação, que vai cair algumas questões aí, que é a base média de um trapézio. A base média é como se eu pegasse esse lado aqui e calculasse o ponto médio dele, pegasse esse outro lado e calculasse o ponto médio dele. O tamanho dessa linha aqui, independente do trapézio que seja, vai ser igual a base menor mais a base maior dividida por 2. Então, pessoal, a nossa aula
de polígonos termina aqui. Uma aula um pouquinho extensa, não é tão extensa, porque não foi nenhuma hora. Então eu peço a vocês o quê? Peguem todas as atividades em relação à parte de polígonos, tentem fazer. Durante a semana a gente vai fazer o quê? Tirar as dúvidas das questões ou de algum conteúdo que eu possa não ter explicado aqui muito bem e que vocês tenham ficado com dúvida. Então, pessoal, agradeço a todos vocês aí por mais esse vídeo. Copiem, pessoal. Deixa o caderninho de vocês bonito, organizado, para não precisar assistir o vídeo de novo e só olhar o caderno e tirar todas as dúvidas. Então, pessoal, terminamos o nosso segundo bimestre. Tem todos os vídeos aí, de todos os assuntos. Então, se não entendeu nada, olhe algum vídeo anterior para poder tirar as dúvidas. E até o dia da prova a gente vai ficar só fazendo exercício. Então, pessoal, valeu aí. Obrigado. Até a nossa próxima aula. Abraço.